Existe um triângulo silencioso dentro de cada pessoa: o desapego, o silêncio e o propósito. Três forças discretas, quase invisíveis, mas que moldam a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando não entendemos esse triângulo, vivemos presos a pessoas, expectativas e ruídos internos que drenam nossa energia sem piedade. Mas quando dominamos esses três pilares, algo acontece. A mente se reorganiza, o coração se acalma e a vida finalmente ganha direção. Os estoicos descobriram isso há séculos, percebendo que não é o que você possui, o que você diz ou o que você busca que define sua força interior, mas sim a capacidade de soltar o que pesa, ouvir o silêncio e caminhar com intenção. Hoje vamos explorar 5 lições estoicas pouco conhecidas, que revelam como esse triângulo pode transformar sua vida de forma profunda e definitiva, mesmo que tudo à sua volta pareça confuso. A verdade é que a maioria das pessoas vive em ruído constante, informações demais, expectativas demais, pressões demais. E nesse excesso de estímulos, o que realmente importa se perde. Os estoicos sabiam que o silêncio não era apenas ausência de palavras, mas uma ferramenta para enxergar aquilo que a mente, no caos diário, tenta esconder. Eles entendiam que o desapego não era sobre abandonar o mundo, mas sobre não ser dominado por ele. E sabiam também que propósito não era um chamado místico, mas uma construção diária, feita de escolhas pequenas e deliberadas. Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em lições que não estão nos livros mais populares, que não aparecem nas frases motivacionais e que raramente alguém tem coragem de aplicar. Se você assistir até o final, vai entender por que desapego, silêncio e propósito não são virtudes isoladas, mas sim o alicerce de uma vida leve, consciente e inabalável. O apego não nasce do amor, como muitos acreditam. Ele nasce do medo, medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente. Esse medo silencioso se camufla nas relações, nos sonhos e até nos objetos que você guarda sem motivo. Os estoicos enxergavam o apego como uma corrente emocional criada pela própria mente, e não pelo mundo externo. Isso significa que não é a pessoa, a situação ou a lembrança que te prende. É a história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceria se aquilo fosse embora. E é essa narrativa interna, construída sem consciência, que molda suas decisões sem que você perceba. Quando você age movido pelo medo de perder, você deixa de agir movido pela verdade do que realmente é importante. O apego transforma preferências em necessidades e necessidades em prisões. Um dos sinais mais perigosos desse apego invisível é quando você começa a tolerar aquilo que te machuca, só para não enfrentar o vazio que viria depois. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, quando seu valor passa a depender daquilo que você tem medo de soltar. Para quebrar essa prisão, Epicteto recomendava imaginar por breves instantes a possibilidade de perder aquilo que você teme, não como tragédia, mas como treino mental. Esse exercício não é sobre abandonar nada, mas sobre recuperar o domínio interno. Quando você aprende a dizer, eu quero, mas não preciso, algo muda dentro de você. O peso cai, a mente clareia e o coração volta a respirar. Esse é o primeiro passo para a liberdade estoica. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode dominar, e ainda assim é uma das mais subestimadas. Para os estoicos, silêncio não era ausência de fala, era presença de consciência. Era a capacidade de observar o próprio ego antes que ele reagisse, de ouvir as intenções por trás das palavras, de perceber os impulsos antes que eles se tornassem atitudes. Em um mundo onde todos querem falar, explicar, justificar e se defender,
Quem aprende a ficar em silêncio ganha uma vantagem estratégica rara, a de enxergar claramente. O silêncio revela verdades que o barulho esconde. Ele expõe padrões emocionais, mostra quando você está reagindo por impulso e quando está agindo por sabedoria. Um simples momento de silêncio pode impedir uma discussão, evitar um erro, proteger sua energia e preservar sua paz. Os estoicos usavam o silêncio como uma espécie de espelho emocional. Sempre que algo os irritava, assustava ou desequilibrava, eles não respondiam, observavam. Eles entendiam que a primeira reação quase nunca é a verdadeira, mas sim a mais condicionada. Quando você se cala, você percebe o que realmente estava prestes a fazer. Responder por orgulho, atacar por insegurança, fugir por medo. E ao enxergar isso, você recupera o controle. O silêncio expõe o ego, desnuda a impulsividade e devolve clareza. É por isso que pessoas sábias falam menos, não porque têm pouco a dizer, mas porque só falam o que vale a pena ser dito. O silêncio não enfraquece, ele fortalece. Ele permite que você escolha a sua resposta em vez de ser empurrado por suas emoções. A maior armadilha sobre propósito é acreditar que ele aparece de repente, como uma revelação divina ou um momento mágico de clareza. Essa ideia paralisa milhões de pessoas, porque elas ficam esperando sentir qual é o caminho, como se propósito fosse um destino pronto, aguardando para ser descoberto. Para os estoicos, isso era um equívoco fatal. Propósito não é encontrado, é construído. Ele nasce da ação, se molda pela experiência e se fortalece pela repetição. Marco Aurélio nunca buscou um propósito grandioso. Ele simplesmente fazia, todos os dias, o que estava sob seu controle. E dessa constância nasceu o sentido de sua vida. O propósito surge quando você decide agir mesmo sem certeza, quando dá passos pequenos em direção ao que faz sentido, mesmo que ainda não haja clareza total. O que a maioria não entende é que esperar clareza antes de agir é o mesmo que esperar que o fogo aqueça antes de acender. Você se move primeiro e só depois entende o caminho. Propósito não é uma voz interna dizendo, é por aqui. É um compromisso silencioso dizendo, vou construir algo, mesmo que devagar. Os estoicos ensinavam que suas ações diárias deveriam refletir seus valores e não suas emoções do momento. Isso significa que mesmo quando você não sabe exatamente qual é seu propósito, você o cria vivendo de forma coerente com o que acredita. Comece fazendo o que é certo, o que é útil, o que gera impacto. O propósito aparecerá como consequência, não como ponto de partida. É assim que pessoas comuns constroem vidas extraordinárias. O desapego é um dos conceitos mais mal compreendidos da filosofia. Muita gente acha que desapegar é abandonar, desistir, perder o interesse ou viver distante de tudo. Mas para os estoicos, o verdadeiro desapego é exatamente o oposto. É estar totalmente presente, totalmente comprometido, totalmente envolvido, sem depender. É aqui que mora o paradoxo. Você só domina algo quando aprende a viver sem isso. Quando sua paz não depende do comportamento de alguém. Quando seu valor não depende de reconhecimento externo. Quando sua identidade não depende do que você possui, do que conquistou ou do que tem medo de perder. Esse é o ponto onde a liberdade começa. O desapego não enfraquece vínculos, ele os fortalece, porque deixa de transformar relações, metas e sonhos em prisões emocionais. Para os estoicos, o que define a força de uma pessoa não é o quanto ela conquista, mas o quanto consegue permanecer inteira quando tudo muda. E tudo muda. Pessoas vão embora, fases terminam, planos falham, caminhos se transformam. Se sua estrutura interna estiver apoiada no mundo externo, cada mudança te destrói. Mas se estiver apoiada em si mesmo, nada te derruba.
A verdadeira força surge quando você ama sem se prender, trabalha sem se esgotar, ajuda sem se anular. Você deixa de viver como alguém que teme perder e passa a viver como alguém que escolhe permanecer. O desapego não tira nada de você, ele devolve. Ele devolve sua paz, seu centro, sua autonomia emocional. É o equilíbrio que a maioria busca, mas poucos têm coragem de praticar. O silêncio que os estoicos valorizavam não era a ausência de som, mas a ausência de ruído interno. É fácil desligar o barulho lá fora. Difícil é silenciar a mente que te cobra, te compara, te pressiona e te assusta. O mundo moderno amplificou esse problema. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de urgência. Vivemos cercados de vozes externas que tentam decidir quem você deve ser e de vozes internas que repetem medos antigos. O silêncio interno é a habilidade de perceber tudo isso e, ainda assim, permanecer imóvel por dentro. É a arte de não se perder no que te distrai. É a força de não reagir ao que te provoca. É a coragem de ouvir sua própria mente sem ser arrastado por ela. Para os estoicos, encontrar silêncio é encontrar clareza, porque a verdade só aparece quando o caos se cala. A prática do silêncio interno exige treino, atenção e presença. Não se trata de pensar menos, mas de pensar com intenção. Sêneca dizia que a mente inquieta transforma problemas pequenos em monstros gigantescos, e ele tinha razão. Quando sua cabeça está barulhenta, tudo parece urgente, tudo parece ameaça, tudo parece risco. Mas quando você cria espaço interno, as emoções deixam de controlar suas escolhas e seus pensamentos deixam de controlar seu destino. O silêncio te permite agir em vez de reagir, decidir em vez de se desesperar, avançar em vez de travar. O mundo nunca ficará calmo. O barulho jamais desaparecerá, mas você pode aprender a ser o ponto silencioso dentro da tempestade. E é aí que sua vida começa a mudar de verdade. No fim, todas essas lições, desapego, silêncio, propósito, autoconsciência e visão estoica, convergem para uma verdade simples e transformadora. A vida só muda quando você muda por dentro. Os estoicos nunca prometeram facilidade, mas prometeram força. Eles nunca prometeram respostas prontas, mas prometeram clareza. E, acima de tudo, ensinaram que a liberdade interior é o único território que ninguém pode tomar de você. Quando você aprende a não depender do que não controla, quando entende que seu valor não está no que o mundo te oferece, mas no que você constrói, você deixa de ser vítima do acaso e se torna autor da sua própria história. Cada uma dessas 5 lições é uma ferramenta, mas só funcionam para quem decide usá-las diariamente. Agora é com você. Observe o que te prende, elimine o que te enfraquece. Pratique o silêncio, o foco, a presença. Viva com intenção. E lembre-se, uma vida guiada pelo propósito não nasce de teorias, nasce de ações consistentes. Se essas lições fizeram sentido para você e despertaram algo dentro de si, deixe seu comentário dizendo: eu escolho a calma, eu escolho a força. Assim eu sei que você está comprometido com esse caminho. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que está precisando dessas verdades estoicas hoje. A jornada é sua, mas você não precisa caminhar sozinho.